As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, 49ª parte. 3 quadrados amarelos de luz brilhavam acima de nós. Seus 3 passarinhos estão nos ninhos, disse Sherlock Holmes, olhando para cima. Oh, o que é aquilo? Um deles parece estar inquieto. Era o indiano, cuja silhueta negra apareceu de repente na persiana. Andava rapidamente de um lado para o outro no quarto. Gostaria de dar uma olhadinha em cada um deles, disse Holmes. É possível? Não há dificuldade, respondeu Soames. Esta ala de quartos é a mais antiga da faculdade e não é raro que visitantes passem por ela. Venham, eu os conduzirei pessoalmente. Sem nomes, por favor, disse Holmes ao batermos na porta de Greenwich. Um rapaz alto, magro, de cabelos louros, a abriu e pediu que entrássemos, quando percebeu nossa intenção. Dentro havia algumas peças de arquitetura medieval, realmente curiosas. Holmes se encantou tanto com uma delas que insistiu em desenhá-la em seu caderninho de anotações, quebrou a ponta de seu lápis, teve de pedir um emprestado ao nosso anfitrião e, por fim, também uma faca para apontar o seu próprio lápis. O mesmo estranho incidente ocorreu nos aposentos do indiano, um sujeito baixo, silencioso, nariz em gancho, que nos olhava com desconfiança. E ficou, evidentemente, alegre quando os estudos arquitetônicos de Holmes chegaram ao fim. Não percebi que em ambos os casos Holmes conseguira a pista que procurava. Somente no terceiro a nossa visita foi um malogro. A porta externa não se abriu quando batemos e nada mais substancial do que uma torrente de palavras grosseiras veio lá de dentro. Não me interessa que vocês sejam quem são ou deixam de ser. Podem ir para o inferno. Reagiu a voz encolerizada. Amanhã é o exame, não serei ultrapassado por ninguém. Um rapaz rude, disse nosso guia, enrubescendo de raiva quando voltávamos pela escada. É claro que não percebeu que era eu quem estava batendo à porta, mas mesmo assim sua conduta foi muito descortês e, nas atuais circunstâncias, muito suspeita. A resposta de Holmes foi curiosa. Pode me dizer a sua altura exata? Perguntou. Na verdade, Sr. Holmes, não posso garantir isso. É mais alto que o indiano, não tanto quanto o Grish. Suponho que tenha mais ou menos 1,80 de altura. Isto é muito importante, disse Holmes. E agora, Soames, desejo-lhe uma boa noite. Nosso guia exclamou em voz alta, surpreso e desapontado. Meu Deus, Sr. Holmes, certamente não vai me deixar assim de repente. Parece não compreender a situação. Amanhã é o exame. Tenho de tomar uma atitude definitiva o mais rápido possível, esta noite. Não posso permitir que seja realizado se um dos papéis foi copiado. A situação deve ser resolvida. Deve deixar como está. Voltarei amanhã cedo e resolverei a questão. É possível que até lá eu esteja em condição de indicar alguma linha de ação. Enquanto isso, não mude nada. Nada. Muito bem, Sr. Holmes. Pode ficar tranquilo. Certamente encontraremos uma maneira de sair desta dificuldade. Levarei a argila preta comigo e também as pontas de lápis. Adeus. Quando saímos na escuridão do pátio, olhamos de novo para as janelas. O indiano ainda andava pelo quarto. Os outros estavam invisíveis. Bem, Watson, o que acha disso? Perguntou Holmes quando chegamos à rua principal. Quase um jogo de salão, uma espécie de brincadeira com 3 cartas, não? Lá estão seus 3 homens. Tem de ser um deles. Escolha qual é o seu. O sujeito da boca suja no último andar é o que tem as piores notas, mas o indiano é um rapaz ardiloso também. Por que estaria andando pelo quarto o tempo todo? Não há nada de mais nisso. Muitos homens fazem isso quando tentam decorar alguma coisa, falou Holmes. Ele nos olhava de um modo estranho. E você também faria a mesma coisa se um bando de estranhos aparecesse do nada e entrasse em sua casa para fazer perguntas, Watson.
E isso com o agravante de ser quando você estivesse se preparando para um exame no dia seguinte e cada momento fosse valioso. Não vejo nada de estranho nisso. O lápis também, e facas, tudo satisfatório. Mas aquele sujeito realmente me intriga. Quem? Ora, Bannister, o criado. Qual é a jogada dele nesta história? Pareceu-me um homem perfeitamente honesto. Também tive essa impressão. Esta é a parte intrigante. Por que um homem perfeitamente honesto? Ora, aqui está uma grande papelaria. Devemos começar por ali. Havia apenas 4 papelarias ao todo na cidade, e em cada uma, Holmes apresentou suas pontas de lápis e pediu uma duplicata. Todos concordaram que era um tamanho incomum de lápis e que raramente era guardado em estoque. Meu amigo não pareceu deprimido por esse fracasso, mas deu de ombros numa resignação meio cômica. Mas, meu caro Watson, a coisa anda mal. Esta, a melhor e única pista definitiva, deu em nada, mas na verdade tenho poucas dúvidas de que possamos construir uma prova suficiente sem ela. Por Deus, meu caro amigo, são quase 21 horas, e a senhoria falou algo sobre ervilhas às 19h30, assim como o seu eterno apetite. Lhe peço que vamos, mas não antes de termos resolvido o problema do tutor nervoso, do criado descuidado e dos 3 estudantes empreendedores. Holmes não fez nenhuma outra alusão ao assunto naquele dia, embora ficasse sentado, perdido em pensamentos, por muito tempo após o nosso jantar atrasado. Às 8, entrou em meu quarto, quando eu estava acabando de me vestir. Bem, Watson, disse, é hora de irmos a St. Luke. Pode ficar sem o café da manhã? Com certeza, Holmes. Soames ficará muito agitado, terrivelmente agitado, até que possamos lhe dizer algo de positivo. Tem algo de concreto para dizer a ele, Holmes? Creio que sim, Watson. Chegou a alguma conclusão, Holmes? Sim, meu caro Watson, resolvi o mistério já. Mas que nova prova você conseguiu? Não foi à toa que saí da cama do horário inconveniente das 6 horas. Tive 2 horas de trabalho duro e percorri pelo menos 7 quilômetros com algo para mostrar depois disso. Olhe só. Mostrou a mão. Na palma havia 3 pequenas pirâmides de argila preta pastosa. Mas, Holmes, você só tinha 2 ontem. E mais uma esta manhã. É razoável afirmar que no lugar de onde veio a número 3 vieram também a 1 e 2. Não é, Watson? Bem, vamos logo acabar com a aflição do nosso amigo Soames. O infeliz tutor estava num estado de lamentável agitação quando o encontramos em seus aposentos. Poucas horas depois começaria o exame e ele ainda estava no dilema entre tomar públicos fatos ou permitir que o culpado competisse pela valiosa bolsa de estudos. Mal podia ficar parado, tão grande era a sua agitação mental, e correu para Holmes com as 2 mãos ansiosamente estendidas. Graças aos céus que veio, temia que tivesse desistido de tudo, em desespero. O que devo fazer, Sr. Holmes? O exame deve ser realizado? Sim, desde que seja feito o exame, sem dúvida. Mas e o patife? Ele não competirá. Sabem quem é? Creio que sim, Sr. Soames. Se esse assunto não se torna público, devemos nos atribuir certos poderes e nos transformar em uma pequena corte marcial particular. Você aí, por favor, Soames. Watson, você aqui. Ficarei na poltrona do centro. Acho que agora estamos suficientemente imponentes para atemorizar uma mente culpada. Por gentileza, toque a campainha. Bannister entrou e estacou com evidente surpresa e medo ante o nosso aspecto judicial. Por favor, feche a porta, disse Holmes. Agora, Bannister, por favor, conte-nos a verdade sobre o incidente de ontem. O homem ficou branco até a raiz dos cabelos. Eu lhe disse tudo, senhor. Nada para acrescentar? Lhe perguntou Holmes. Nada, senhor. Eu falei a verdade. Bem, então devo fazer algumas sugestões ao senhor.
Quando se sentou naquela cadeira ontem, foi para esconder algum objeto que estaria neste aposento? O rosto de Bannister estava lívido. Não, senhor, claro que não. Apenas uma sugestão, disse Holmes com suavidade. Eu admito, francamente, que não tenho como prová-lo, mas me parece muito possível que no momento em que o Sr. Soames estava de costas, você tenha libertado o homem que estava escondido naquele quarto. Bannister passou a língua nos lábios secos. Não havia nenhum homem escondido aqui, Sr. Holmes. Ah, é uma pena, Bannister. Até agora pode ter falado a verdade, mas agora sei que está mentindo quanto a isso. O rosto do homem mostrou uma expressão de desafio mal-humorado. Não havia nenhum homem aqui, Sr. Holmes. Ora, Bannister. Não, senhor, não havia ninguém aqui. Nesse caso, não pode nos dar mais nenhuma informação. Poderia, por favor, permanecer no aposento? Fique ali, perto da porta do quarto. Agora, Soames, vou lhe pedir a gentileza de ir ao quarto do jovem Grist e pedir-lhe para vir até o seu. Logo depois, o tutor voltou trazendo o estudante. Era um belo tipo de homem, alto, esbelto e ágil, com andar elástico e um rosto agradável e franco. Seus olhos azuis encararam cada um de nós e por fim fixaram-se com uma expressão de grande susto em Bannister no canto mais afastado. Por favor, feche a porta, disse Holmes. Agora, Grist, estamos a sós aqui e mais ninguém precisa saber do que se passou entre nós. Podemos perfeitamente ser francos. Queremos saber, Sr. Grist, como o senhor, um homem honrado, veio a cometer um ato como o de ontem. O infeliz jovem deu um passo para trás e lançou um olhar a Bannister, um olhar cheio de horror e reprovação e interrogação ao mesmo tempo. Não, Sr. Grist, eu não disse nenhuma palavra, exclamou o criado. Não, mas o fez agora, disse Holmes. Agora, senhor, deve perceber que, depois das palavras de Bannister, sua situação é crítica e sua única chance é uma confissão franca. Por um momento, Grist, com as mãos postas, tentou controlar seu tremor. Depois, ficou de joelhos ao lado da mesa e, cobrindo o rosto com as mãos, explodiu numa torrente de soluços convulsivos. Ora, disse Holmes suavemente, errar é humano e, pelo menos, ninguém pode acusá-lo de ter sido um criminoso insensível. Talvez fosse mais fácil para você se eu contasse ao Sr. Soames o que aconteceu, e você poderia me corrigir se eu estiver errado. Posso fazer isso? Bem, não se preocupe em responder. Ouça e verá que não. Desde que o momento, Sr. Soames, em que me disse que ninguém, nem mesmo Bannister, poderia ter contato com os papéis que estavam em seu escritório, o caso começou a tomar uma forma definida em minha mente. O impressor, é claro, pode ser descartado. Ele poderia examinar os papéis em sua própria gráfica. Do indiano também não desconfiei. Se as provas estivessem num maço, ele provavelmente não poderia saber o que eram. Por outro lado, parecia uma coincidência incrível que um homem ousasse entrar no aposento e que por acaso fosse no dia exato em que os papéis estavam na mesa. O homem que entrou sabia que os papéis estavam ali. Como foi que soube? Quando me aproximei de seu escritório, examinei a janela. O senhor me advertiu, supondo que eu estivesse pensando na possibilidade de que alguém, à luz do dia, sob as vistas de todas aquelas salas em frente, tivesse forçado a entrada por ali. Essa ideia era absurda, claro. Eu estava medindo a altura que um homem precisaria ter para ver, ao passar, que papéis estavam na mesa central. Tem 1,80 de altura e consegui fazer isso com esforço. Ninguém mais baixo teria possibilidade. Agora vê que tinha razão em pensar que, se um de seus 3 estudantes fosse um homem de altura incomum, ele seria o observador mais provável. Entrei e lhe fiz confidências a respeito das sugestões sobre a mesinha do canto. Da mesa central não pude deduzir nada, até que, na sua descrição de Grishni,
O senhor mencionou que ele era um atleta de salto em distância, então a coisa toda ficou clara para mim no instante. E só precisei de algumas provas para confirmar que obtive rapidamente. O que ocorreu foi isto: este rapaz passara a tarde na pista de atletismo onde esteve praticando saltos. Voltou carregando seus tênis para saltos que têm, como sabe, várias travas profundas. Ao passar por sua janela, viu, por causa de sua grande estatura, essas provas sobre a mesa e imaginou o que seriam. Não teria ocorrido nada de mal se ele, ao passar por sua porta, não tivesse notado a chave que fora esquecida pelo descuido do criado. Um súbito impulso o impeliu a entrar e ver se eram realmente as provas. Não era uma expedição perigosa, porque podia dizer simplesmente que entrava para fazer uma pergunta. Bem, quando viu que eram de fato as provas, foi impelido pela tentação. Colocou o seu tênis sobre a mesa, o que foi que pôs naquela cadeira perto da janela. Luvas, disse o jovem. Holmes olhou de modo triunfante para Bannister, deixou as luvas na cadeira e pegou as provas, folha por folha, para copiá-las. Pensou que o tutor iria voltar pelo portão principal e que poderia vê-lo. Como sabemos, ele voltou pelo portão lateral. De repente, o ouviu perto da porta. Não havia escapatória possível. Esqueceu as luvas, mas pegou os tênis e correu para dentro do quarto. Note que o arranhão na mesa é superficial de um lado, mas profundo na direção da porta do quarto. Só isso é suficiente para nos mostrar que o tênis foi puxado naquela direção e que o culpado se refugiou lá. A terra que estava em volta da trava foi deixada na mesa e uma segunda amostra amoleceu e caiu no quarto. Posso acrescentar que fui à pista de atletismo esta manhã e vi que a argila preta pegajosa é usada na pista de saltos e levei uma amostra dela, juntamente com um pouco do pó de serra ou casca fina que se joga sobre ela para evitar que o atleta escorregue. Falei a verdade, Sr. Grewish. O estudante estava em pé. Sim, senhor, é verdade, disse ele. Meu Deus, não tem mais nada a dizer, exclamou Soames. Sim, senhor, tenho, mas o choque desta revelação vergonhosa me desnorteou. Tenho aqui uma carta, Sr. Soames, que escrevi para o senhor de madrugada, no meio de uma noite sem sossego. Foi antes de saber que minha falta fora descoberta. Aqui está, senhor. Verá que disse. Decidi não prestar esse exame. Ofereceram-me um cargo na polícia da Rodésia e vou partir para a África do Sul imediatamente. Estou realmente contente por ouvir que você não pretendia tirar proveito de sua vantagem injusta, disse Soames. Mas por que mudou de ideia? Grewish apontou para Bannister. Ali está o homem que me colocou no caminho certo, disse. Vejamos agora, Bannister, disse Holmes. Deve estar claro para você, pelo que eu falei, que só você poderia ter deixado este jovem sair, já que ficou no escritório e deve ter trancado a porta quando saiu. Quanto à fuga dele pela janela, era inacreditável. Pode esclarecer este último detalhe do mistério e nos dizer o motivo desse seu ato? Seria muito simples, senhor, se soubesse, mas com toda a sua esperteza era impossível que pudesse saber. Houve um tempo, senhor, que fui mordomo do velho Sir James Grewish, o pai deste jovem cavalheiro. Quando ficou arruinado, vim para a faculdade como criado, mas nunca me esqueci de meu antigo patrão só porque ele estava em má situação financeira. Cuidei de seu filho o máximo que pude, em nome dos velhos tempos. Bem, senhor, quando eu entrei neste quarto ontem, quando o alarme foi dado, a primeira coisa que vi foram as luvas de couro do Sr. Grewish em cima daquela cadeira. Conhecia bem aquelas luvas e compreendi sua mensagem. Se o Sr. Soames as visse, tudo estaria acabado. Voei para aquela cadeira e nada me tirou de lá até que o Sr. Soames correu para ir procurá-lo. Então saiu o pobre patrãozinho
com quem eu brincava, pulando nos seus joelhos, e confessou tudo para mim. Não seria natural, Senhor, que o salvasse, e também não seria natural que eu tentasse falar com ele da mesma maneira que seu pai o faria, se o fizesse compreender que não poderia se beneficiar de um ato culposo? Pode me condenar, Senhor? Não, realmente, disse Holmes com veemência, levantando-se. Bem, Soames, creio que esclarecemos seu probleminha e nosso café da manhã nos espera em casa. Venha, Watson. Quanto a você, rapaz, acredito que um futuro brilhante o espera na Rodésia, uma vez que você se rebaixou. Vamos ver no futuro a que altura pode chegar. Quando olho para os 3 grandes volumes manuscritos que contêm nosso trabalho no ano de 1894, confesso que é difícil para mim, em meio a material tão vasto, selecionar os casos mais interessantes e ao mesmo tempo mais adequados para demonstrar os talentos especiais que fizeram a fama do meu amigo Holmes. Ao virar as páginas, vejo as anotações sobre a história repulsiva da Velha Vermelha e a morte terrível de Crosby, o banqueiro. Aqui também encontro um relato da tragédia de Adleton e o estranho conteúdo do antigo túmulo inglês. O famoso caso da sucessão de Smith Mortimer também ocorreu neste período, assim como a perseguição e a prisão de Urete, o assassino do Boulevard. Façanha que rendeu a Holmes uma carta de agradecimentos assinada pelo próprio presidente da França e a Ordem da Legião de Honra. Cada um desses casos poderia ser uma narrativa, mas, no todo, acho que nenhum deles reúne tantos detalhes singulares de interesse quanto o episódio de Yoxley Old Place, que inclui não somente a morte lamentável do jovem Smith, mas também os acontecimentos subsequentes que lançaram uma luz curiosa sobre as causas do crime. Era uma noite violenta de tempestade, no fim de novembro. Holmes e eu ficáramos sentados em silêncio durante toda a noite, ele ocupado com uma lente poderosa, decifrando os remanescentes da inscrição original de um palimpsesto. Eu mergulhado num tratado recente sobre cirurgia. Lá fora o vento uivava na Baker Street, enquanto a chuva batia com força nas vidraças. Era estranho ali, no centro da cidade, com 15 quilômetros de obras feitas pelo homem de cada lado, sentir o punho de ferro da natureza daquela forma e estar consciente de que, para a imensa força dos elementos, Londres inteira não era mais do que montículos de terra que pontilham os campos. Fui até a janela e olhei para a rua deserta. As luzes ocasionais brilhavam ao longo da rua, lamacenta e no pavimento reluzente. Uma única carruagem ia espalhando água no seu caminho, saindo do final da Oxford Street. Bem, Watson, é bom que não tenhamos de sair esta noite, disse Holmes, pondo de lado a lente e enrolando o palimpsesto. Já fiz o suficiente por hoje. É muito trabalho para os olhos. Na minha opinião, não há nada mais excitante do que os relatos de Abbey da segunda metade do século. Ei, o que é isso? Em meio a um zumbido do vento, ouvimos as batidas das patas de um cavalo e o ruído de uma roda raspando no meu fio. A carruagem que eu vira parou diante da nossa casa. O que ele pode querer? Perguntei quando um homem saltou da carruagem. Querer? Ele quer a nós, Watson. E nós, meu pobre Watson, queremos sobretudos, cachecóis, galochas e toda a ajuda que o homem já inventou para enfrentar o clima terrível que está. Espere um pouco. A carruagem está indo embora. Ainda há esperança. Ele teria mandado esperar se quisesse que nós o acompanhássemos. Corra lá embaixo, Watson, meu caro amigo, e abra a porta, pois o bom sujeito já ficou muito tempo na soleira com um tempo desses. Quando a luz do saguão caiu sobre o nosso visitante noturno,
não tive dificuldade em reconhecê-lo. Era o jovem Stanley Hopkins, um detetive promissor por cuja carreira Holmes várias vezes demonstrara muito interesse. Ele está? Perguntou com ansiedade. Venha, meu caro, disse a voz de Holmes lá de cima. Espero que não tenha nenhum plano para nós numa noite como esta. O detetive subiu as escadas e a luz brilhou em sua reluzente capa de chuva. Ajudei-o a tirá-la, enquanto Holmes fazia uma labareda da tora de lareira. Agora, meu caro Hopkins, aproxime-se e aqueça seus dedos, disse. Aqui está um copo de chá quente e o doutor tem uma receita excelente de xarope para a gripe se você precisar, mas espero que não. Deve ser algo muito importante que o trouxe aqui nesta ventania. Realmente, Sr. Holmes, tive uma tarde atribulada, turbulenta, juro. Viu alguma coisa sobre o caso Yoxley nas últimas edições dos jornais? Não vi hoje nada mais recente, meu amigo. Bem, foi só um parágrafo e estava no todo errado, de modo que não perdeu nada. Bem, eu não perdi tempo. Fui em Kent, a 10 quilômetros de Chatham e a 4 da linha férrea. Telegrafaram-me às 15h15. Cheguei a Yoxley Old Place às 17 horas. Inclinei as investigações, voltei a Charing Cross pelo último trem e vim direto de carruagem falar com o Sr. Holmes. O que significa que não tem ideias muito claras sobre o seu caso. Significa que não tenho a menor ideia a respeito dele. Até onde posso perceber, é o negócio mais complicado que já tive. E mesmo assim, à primeira vista, parece tão simples que ninguém poderia se enganar. Não há um motivo, Sr. Holmes. É isto que me preocupa. Não consigo achar um motivo. Aqui está um morto. Não se pode negar isso. Mas pelo que vejo, não há nenhum motivo para que alguém quisesse lhe fazer mal. Holmes pegou uma caneca de chá quente e reencostou-se em sua cadeira pensativo. Vamos ouvir essa história, disse. Tenho os fatos bem claros, disse Stanley Hopkins. Tudo o que quero agora é saber o que significam. A história, tanto quanto sei, Sr. Holmes, é a seguinte. Alguns anos atrás, esta casa no campo, Yoxley Old Place, foi comprada por um velho que deu o nome de Professor Coram. Era um inválido que ficava na cama metade do tempo e na outra metade andava mancando pela casa com uma bengala ou era empurrado ao ar livre pelo jardineiro, numa cadeira de rodas. Era muito querido pelos poucos vizinhos que o visitavam e tinha ali a fama de ser um homem muito instruído. Sua casa tinha uma velha governanta, a senhorita Marker, e uma empregada, Susan Tarleton. Estas estavam com ele desde sua chegada e pareciam ser mulheres de caráter muito bom. O professor está escrevendo um livro erudito e achou necessário, há cerca de um ano, contratar um secretário. Os dois primeiros que tentou não deram muito certo, mas o terceiro, o Sr. Smith, um jovem que acabara de sair da universidade, parece que era exatamente o que o seu empregador queria. Seu trabalho consistia em escrever todas as manhãs o que o professor ditava e geralmente passava a noite procurando referências e trechos que se relacionavam com o trabalho do dia. Esse Smith não tinha nada que o desabonasse, nem no tempo de garoto em Rupingham, nem como estudante em Cambridge. Vi suas recomendações e todas, Sr. Holmes, diziam que ele era um sujeito decente, tranquilo e trabalhador, sem nenhum ponto fraco. E mesmo assim, este foi o cara que encontrou a morte esta manhã. O escritório do professor em circunstâncias que só apontam para um assassinato. O vento rugia e batia nas janelas. Holmes e eu chegamos mais perto do fogo, enquanto o jovem inspetor lentamente e ponto por ponto desenrolava aquela narrativa por demais estranha. Se procurassem por toda a Inglaterra, disse, suponho que não encontrariam uma casa mais independente e livre de influências externas.
Podiam se passar semanas inteiras sem que nenhum deles atravessasse o portão do jardim. Eles pouco saíam. O professor mergulhava em seu trabalho e não existia para mais nada. O jovem Smith não conhecia ninguém nas vizinhanças e vivia exatamente como seu patrão, reclusos na casa ambos. As duas mulheres não tinham nada que as tirasse de casa. Mortimer, o jardineiro que conduz a cadeira de rodas, é um pensionista do exército, um ex-combatente da Guerra da Crimeia, de excelente caráter também. Não mora na casa, mas num chalé de 3 quartos no fundo do jardim. Estas são as únicas pessoas que o senhor encontraria nos terrenos de Oxley ou de Place. Ao mesmo tempo, o portão do jardim fica a 100 metros da estrada principal, que vai de Londres a Chatham, e ele abre com um trinco e não há nada que impeça qualquer um de entrar. Agora vou lhes contar o depoimento de Susan Tarleton, a única pessoa que pôde dizer de concreto sobre o assunto. Era manhã de entre 11 horas e meio-dia. Ela estava naquele momento pendurando umas cortinas no quarto da frente, no segundo andar. O professor Coram ainda estava na cama, pois quando o tempo está ruim, ele raramente se levanta antes do meio-dia. A governanta estava ocupada com alguns trabalhos nos fundos da casa. Smith estivera em seu quarto, que ele usa como sala de estar, mas a empregada o ouviu passar naquele momento pelo corredor e descer para o escritório, logo abaixo dela. Não ouviu, mas disse que não podia confundir seus passos firmes e rápidos. Não ouviu a porta do escritório se fechar, mas aproximadamente 1 minuto depois, ela ouviu um grito horrível no aposento do primeiro andar. Era um grito selvagem e rouco, tão estranho e pouco natural, que tanto poderia ter vindo de um homem como de uma mulher. No mesmo instante, houve um baque pesado que fez estremecer a velha casa e depois tudo ficou no mais absoluto silêncio. A empregada ficou petrificada por um momento e depois, recobrando a coragem, correu para baixo. A porta do escritório estava fechada e ela abriu. Dentro, o Sr. Smith estava esticado no chão. No início, não viu nenhum ferimento, mas ao tentar levantá-lo, viu que havia um galo em sua cabeça. O instrumento que causara o ferimento estava no tapete ao lado. Era uma dessas facas de lacre que se encontram em escrivanias antigas, com cabo de marfim. Fazia parte das peças da própria mesa do professor. Primeiro a criada pensou que o jovem Smith já estivesse morto, mas ao desejar um pouco de água da garrafa em sua testa, ele abriu os olhos por um instante, ao despejar. O professor, ele murmurou, foi ela. A empregada está pronta a jurar que foram estas as palavras exatas. Ele tentou desesperadamente dizer mais alguma coisa e ergueu no ar a mão direita e então caiu morto. Enquanto isso, a governanta também chegara ao local, mas tarde demais para escutar as palavras do jovem agonizante. Deixando Susan com o corpo, correu até o quarto do professor. Ele estava sentado na cama, horrivelmente agitado, pois ouvira o suficiente para se convencer de que algo terrível tinha acontecido. A senhorita Marker pode jurar que o professor ainda estava de pijama e que de fato era impossível para ele se vestir sem a ajuda de Mortimer, que tinha ordem de vir ao meio-dia. O professor afirma que ouviu o grito distante, mas que não sabe de mais nada. Não pode dar nenhuma explicação a respeito das últimas palavras do rapaz. O professor, foi ela. Mas pensa que foram causadas por uma espécie de delírio. Acredita que Smith não tinha nenhum inimigo no mundo. Não pode imaginar nenhum motivo para o crime. Sua primeira providência foi chamar Mortimer, o jardineiro, procurar a polícia local. Pouco depois, o policial-chefe chegou. Nada foi tocado antes que eu chegasse lá e foram dadas ordens rigorosas para que ninguém andasse pelos caminhos que levam até a casa. Era uma oportunidade esplêndida de pôr em prática suas teorias, Sr. Sherlock Holmes. Não é preciso mais nada.
É certo, Sr. Holmes, disse o meu amigo com um sorriso um tanto amargo. Fale a este respeito o que acha disto tudo. Exceto o senhor, disse Holmes, com um sorriso um tanto amargo. Fale a este respeito o que acha disto tudo. Devo pedir-lhe primeiro, Sr. Holmes, para olhar este esboço da casa, que dará uma ideia geral da localização do escritório do professor e de vários detalhes do caso. Isto o ajudará a acompanhar minha investigação. Desdobrou o desenho que reproduzo aqui e colocou sobre os joelhos de Holmes. Levantei-me e, ficando atrás de Holmes, examinei-o por sobre os ombros dele. É muito primário, é claro, e só mostra os pontos que me parecem essenciais. O resto o senhor verá pessoalmente depois. Agora, antes de tudo, supondo que o assassino entrou na casa, como ele ou ela fez isso? Sem dúvida pelo caminho do jardim e pela porta dos fundos, que dá acesso direto ao escritório. Qualquer outro caminho seria muito complicado. A fuga também deve ter sido feita por este trajeto, porque das duas outras saídas do aposento, uma estava bloqueada por Susan. Quando ela desceu, correu as escadas e a outra leva diretamente ao quarto do professor. Portanto, concentrei minha atenção imediatamente no caminho do jardim, que estava encharcado pela chuva recente e com certeza mostraria qualquer pegada, Sr. Holmes. Alguém passara pela faixa de grama que margeia o caminho e que fez isso para evitar deixar uma pista. Não consegui achar nada que fosse uma impressão nítida, mas a grama estava amassada e sem dúvida alguém havia passado. Só poderia ter sido o assassino, já que nem o jardineiro nem qualquer outra pessoa estivera ali de manhã, e a chuva só começara durante a noite. Um momento, disse Holmes. Para onde vai este caminho? Para a estrada. Quanto tem de comprimento? 100 metros ou um pouco mais. No ponto em que o caminho passa perto do portão, você pode com certeza seguir a trilha. Infelizmente o caminho ali é calçado, Sr. Holmes. Bem, e na própria estrada? Não, ela está a um atoleiro. Bem, então essas pegadas na grama estavam indo ou vindo? Era impossível dizer, Sr. Holmes, não havia um contorno assim definido. Um pé grande ou pequeno? Não consegui distinguir também. Holmes deu uma exclamação de impaciência. Tem chovido forte e soprado um furacão desde então, disse. Será muito mais difícil decifrar agora isso do que aquele palimpsesto. Bem, não se pode fazer mais nada. O que você fez, Hopkins, após ter certeza de que não tinha certeza de nada? Tenho certeza de muita coisa, Sr. Holmes. Sabia que alguém entrara na casa, clandestinamente. Em seguida, examinei o corredor. É forrado com esteiras de coqueiro e não tinha marca de espécie alguma. Isto me levou ao escritório. É um aposento com poucos móveis. A peça principal é uma grande escrivaninha com um armário fixo. Esta secretária consiste numa coluna dupla de armários, com uma pequena estante central entre eles. As gavetas estavam abertas, o armário trancado. Parece que as gavetas ficavam sempre abertas e nada de valor era guardado nelas. Haviam alguns papéis importantes no armário, mas sem sinal de que tivessem sido tocados. E o professor garante que não estava faltando nada ali, é certo, que nenhum roubo foi cometido. Chego agora ao corpo do jovem. Foi encontrado perto do móvel e logo à esquerda dele, como está marcado no esboço. A estocada foi dada na cabeça e também uma paulada ou algo do tipo, uma pancada, Sr. Holmes. Talvez ele tomou a pancada e caiu sobre a faca, disse Holmes. Exato, a ideia passou pela minha cabeça, senhor, mas encontramos a faca a uma certa distância do corpo, de modo que isso parece impossível. Além disso, é claro, temos as próprias palavras do moribundo. E por fim, há esta prova muito importante que foi encontrada na mão direita fechada do morto. Stanley Hopkins tirou do bolso um pequeno embrulho de papel, abriu e revelou
um pince-nez dourado com 2 pontas de cordão de seda preta penduradas na ponta. Smith tinha uma ótima visão, continuou. Não há dúvida de que isto foi tirado do rosto ou da pessoa do assassino. Sherlock Holmes pegou o pince-nez e o examinou com mais atenção e interesse. Colocou-o em seu próprio nariz, tentando ler com ele, foi até a janela e olhou para a rua ainda com ele. Examinou-o detalhadamente sobre a luz do abajur e finalmente, com uma risadinha, sentou-se à mesa e escreveu algumas linhas num pedaço de papel que jogou para Stanley Hopkins. É o máximo que posso fazer por ti, disse Holmes. Pode ser útil. O espantado detetive leu a nota em voz alta. Dizia: procura-se uma mulher de boas maneiras, vestida como uma dama. Tem um nariz notadamente proeminente, com olhos bem juntos. Proeminente. Tem uma testa franzida, uma expressão de curiosidade e provavelmente ombros caídos. Há indícios de que recorreu a um oculista pelo menos 2 vezes durante os últimos meses. Como seus óculos têm um grau muito forte e como os oculistas não são muito numerosos, não será difícil descobri-la. Holmes sorriu ante o assombro de Hopkins, que deve ter refletido em sua expressão. De certo, minhas deduções são a própria simplicidade, disse. Seria difícil enumerar os objetos que oferecem um campo melhor para deduções quanto um par de óculos, especialmente um tão notável quanto este, que pertence a uma mulher, eu deduzo pela sua delicadeza e também, é claro, pelas últimas palavras do moribundo. Quanto a ser uma pessoa refinada e bem vestida, é por serem os óculos, como percebe, feitos de ouro maciço, e é inconcebível que alguém tenha óculos assim fosse desleixado em outros aspectos. Descobrirá que os prendedores são muito largos para o seu nariz, mostrando que o nariz da dama era muito grande na base. Este tipo de nariz é geralmente pequeno e grosso, mas há um número suficiente de exceções para que seja dogmático ou que insista nesse ponto em minha descrição. Meu próprio rosto é estreito e mesmo assim não consigo colocar meus óculos no centro desses óculos, nem perto do centro. Portanto, os olhos desta dama são bem próximos dos lados do nariz. Perceberá, Watson, que os óculos são côncavos e de um grau incomum. A dama, cuja visão sempre foi tão limitada durante toda a vida, por certo, tem as características físicas de uma visão assim, que são percebidas na testa, nas sobrancelhas e nos ombros. Sim, eu disse, posso entender cada um de seus argumentos, Holmes, mas confesso que não consigo imaginar como chegou às 2 visitas ao oculista. Holmes pegou os óculos. Verá, disse, que os prendedores estão cobertos com finos pedaços de cortiça para suavizar a pressão no nariz. Um deles está desbotado e um pouco gasto, mas o outro é novo. Evidentemente, um caiu e foi recolocado. Diria que o mais antigo deles não está ali mais que alguns meses. Eles são exatamente iguais, de modo que deduzir que a dama voltou ao mesmo estabelecimento na 2ª vez. Meu Deus, isso tudo é louco e maravilhoso, exclamou Hopkins, num êxtase de admiração. E pensar que tive todas essas evidências nas mãos, mas como um cego nada vi. Mas eu pretendia percorrer todos os oculistas de Londres. É claro que vai. Enquanto isso, tem mais alguma coisa para nos contar sobre o caso? Nada, Sr. Holmes. Creio que agora o senhor sabe tanto quanto eu. Talvez mais, é claro. Andamos investigando para saber se algum estranho foi visto nas estradas do campo ou na estação ferroviária. Não ouvimos falar de ninguém. O que me incomoda é a completa falta de motivo para o crime. Ninguém consegue sugerir nenhuma ideia de motivo para ele. Aí não estou eu em condição de ajudá-lo, mas suponho que quer a nossa presença lá amanhã.
Ora, se não for pedir demais, Sr. Holmes, há um trem de Charing Cross para Chatham às 6 horas. Estaremos em Yokel's Old Place entre 8 e 9 horas, então iremos nele. Seu caso com certeza tem alguns aspectos muito interessantes e gostaria de examiná-lo. Bem, já é quase 1 hora e seria melhor dormirmos algumas horas. Creio que pode se ajeitar muito bem no sofá em frente ao fogo. Acenderei minha lâmpada a álcool e lhe darei uma xícara de café antes de sairmos. A tempestade havia desaparecido no dia seguinte, mas a manhã estava fria quando começamos nossa viagem. Vimos o frio sol de inverno aparecer por sobre os pântanos do Tâmisa e os trechos longos e sombrios do rio que sempre associarei à nossa perseguição ao homem da ilha Andamã, do início de nossa carreira. Após uma viagem longa e cansativa, chegamos a uma pequena estação que ficava a alguns quilômetros de Chatham. Enquanto atrelavam um cavalo numa charrete na estalagem local, tomamos um rápido café da manhã, de modo que estávamos prontos para o caso quando finalmente chegamos em Yokel's Old Place. Um policial veio ao nosso encontro no jardim. Bem, Wilson, alguma novidade? Não, senhor, nada. Nenhuma informação sobre algum estranho? Não, senhor. Lá na estação eles têm certeza de que nenhum estranho chegou ou saiu ontem. Fizeram pesquisas nos hotéis e pensões? Sim, senhor. Não há ninguém que possa nos ajudar. Bem, é apenas uma curta caminhada até Chatham. Qualquer um pode ficar lá ou tomar o trem sem ser visto. Este é o caminho do jardim de que lhe falei, Sr. Holmes. Dou-lhe minha palavra de que não havia nenhuma marca aqui ontem. De que lado estavam as marcas na grama? Deste lado, Sr. Holmes. Esta estreita faixa de grama entre o caminho e o canteiro de flores, não vejo as marcas agora, mas elas estavam aqui, eram bem visíveis ontem. Sim, alguém passou por aqui, disse Holmes, inclinando-se sobre a faixa de grama. Nossa dama deve ter dado seus passos com cuidado, já que deu um lado, ela teria deixado pegadas no caminho, e no outro, uma trilha ainda mais nítida no canteiro. Fofo. Sim, senhor, ela deve ter mantido a calma. Vi uma expressão atenta passar no rosto de Holmes. Disse que ela deve ter voltado por este caminho, certo? Sim, senhor, não há outro. Nesta faixa de grama, certamente, senhor Holmes. Foi uma atitude bem estranha, mas acho que já esgotamos tudo aqui no caminho. Vamos adiante. Este portão do jardim costuma ficar aberto, suponho. Então, nosso visitante tinha apenas de entrar. A ideia de assassinato não estava em sua mente. Ao contrário, teria trazido alguma arma em vez de pegar aquela faca na escrivaninha. Avançou por este corredor sem deixar nenhum vestígio nestas esteiras de coqueiro. Depois chegou ao escritório. Quanto tempo ficou ali? Não temos meios de saber. Não, mas que alguns minutos, senhor. Esqueci de lhe dizer que a senhorita Marker, a governanta, esteve aqui fazendo a limpeza pouco tempo antes. Cerca de 15 minutos, diz ela. Bem, isto nos dá um limite. Nossa dama entra neste cômodo. E o que faz? Vai até a escrivaninha. Para quê? Não por causa de alguma coisa nas gavetas. Se houvesse ali algo de valor para ela, certamente estaria trancado. Não era. Era alguma coisa no armário de madeira. Ei, o que é este arranhão na sua superfície? Acenda um fósforo, Watson. Por que não me falou disto, Hopkins? A marca que estava examinando começava na parte de bronze no lado direito da fechadura e se estendia por cerca de 8 centímetros, onde arranhara o verniz na superfície. Eu o notei, Sr. Holmes, mas sempre existem arranhões ao redor de uma fechadura. Este é recente, Hopkins, bem recente. Veja como o bronze brilha no lugar onde foi arranhado. Um arranhão mais antigo teria a mesma cor da superfície. Observe com a minha lente. Ali está o verniz também. Como terra
de cada lado de um sulco. A senhorita Marks está aí? Uma mulher idosa de fisionomia triste entrou no escritório. Tirou o pó desta secretária ontem de manhã? Perguntou-lhe Holmes. Sim, senhor, respondeu a mulher. Notou este arranhão? Não, senhor, não notei nada. Tenho certeza de que não, pois um espanador teria removido estas lascas de verniz. Quem tem a chave deste armário? O professor aguarda na corrente de seu relógio de bolso. É uma chave simples? Não, senhor, é uma chave do tipo Chube. Muito bem, senhorita Mark, pode ir. Agora estamos fazendo algum progresso. Nossa dama entra no quarto, vai até o armário e o abre, ou pelo menos tenta. Enquanto está concentrada nisso, o jovem Smith entra no aposento. Na sua pressa para tirar a chave, faz o risco. Na sua pressa para tirar a chave, faz este arranhão na porta. Ele a vê e ela pega o objeto mais próximo, que por acaso era aquela faca, e o ataca para dominá-lo. Mas o golpe é fatal. E a dama foge com o seu objeto que viera buscar. Susan, a empregada está aqui? Alguém poderia ter saído por aquela porta depois que você ouviu o grito, Susan? Não, não, senhor. É impossível. Antes de descer as escadas, não vi ninguém no corredor. Além disso, a porta não foi aberta. Do contrário, eu teria escutado. Isto determina a saída. Então não há dúvida de que a dama saiu por onde entrou. Soube que este outro corredor dá apenas para o quarto do professor. Há alguma saída por ali? Não, não, senhor. Iremos por ele e tomaremos o depoimento do professor. Ei, Hopkins, isto é muito importante mesmo. O corredor do professor também é forrado com esteiras de coqueiro. Bem, senhor, o que tem isso? Não vê nenhuma ligação com o caso? Bem, não vou insistir nisso. Sem dúvida estou enganado. Mesmo assim, me parece sugestivo. Venha comigo, me apresente. Atravessamos o corredor, que era do mesmo comprimento do que dava no jardim. No final havia um pequeno lance de escada que terminava numa porta. Nosso guia bateu e depois fez-nos entrar no quarto do professor. Era um aposento muito grande, cercado de grande quantidade de livros que transbordavam das prateleiras e estavam empilhados nos cantos ou por todo lado, em caixas. A cama ficava no centro do quarto e nela, recostado em travesseiros, estava o dono da casa. Raras vezes vi uma pessoa tão estranha. Era um rosto fino e descarnado, que estava virado para nós, com olhos escuros, penetrantes, que brilhavam em buracos fundos sobre as sobrancelhas cerradas e salientes. Os cabelos e a barba eram brancos, mas esta era curiosamente mesclada de amarelo ao redor da boca. Um cigarro queimava em meio ao emaranhado de cabelos brancos e o ar do quarto estava fétido por causa do acúmulo de fumaça de tabaco. Ao esticar a mão para Holmes, percebi que ela também estava amarelada e nicotinada. É um fumante, Sr. Holmes? Perguntou, falando um inglês caprichado, com um curioso sotaque afetado. Por favor, pegue um cigarro. E o senhor? Posso recomendá-los, pois são preparados especialmente por Leônidas de Alexandria. Ele me manda 1000 de cada vez e sinto dizer que preciso encomendar um novo suprimento a cada quinzena. Mal, senhor, muito mal, mas um velho tem poucos prazeres. Holmes rejeitara o cigarro. Ai de mim, disse o homem, quem poderia prever catástrofe tão terrível? Um jovem como Smith, tão estimado, eu lhe garanto que após um treinamento de alguns meses, ele era um assistente admirável. O que acha do caso, Sr. Holmes? Ainda não tirei uma conclusão, disse Holmes, olhando atentamente para o estranho homem. Ficarei agradecido ao senhor se puder lançar alguma luz onde tudo é tão treva e misterioso para nós, disse o homem. Para um pobre estudioso inválido como eu, um golpe desse é paralisante. Parece que perdi a faculdade de pensar, mas o senhor é um homem de ação, é um homem de casos, é parte da rotina diária de sua vida.
pode conservar seu equilíbrio em qualquer emergência. Temos sorte, de fato, de tê-lo aqui do nosso lado, Sr. Holmes. Holmes andava de um lado para o outro sem se importar com os elogios do estranho homem. Andava para lá e para cá enquanto o professor falava a esmo. Observei que Holmes procurava alguma pista. Era evidente que compartilhava com o nosso anfitrião a preocupação quanto ao assassinato. Mas será que o nosso anfitrião estava mesmo preocupado? Sim, senhor, é um golpe esmagador, disse Holmes ao velho. Todos esses papéis e livros, Sr. Holmes, disse o homem. A pilha de papéis sobre a mesa do outro lado, tudo é a minha análise dos documentos encontrados nos mosteiros cóptas da Síria e do Egito, um trabalho que penetrará a fundo nas bases da religião revelada. Com minha saúde debilitada, não sei se algum dia poderei terminá-lo. Agora que fiquei sem meu assistente Smith, meu Deus, ora, Sr. Holmes, o senhor com certeza nos ajudará neste caso. Holmes deu um sorriso amarelo. Não o incomodarei com nenhuma inquirição demorada, professor Coram, já que eu soube que estava na cama na hora do crime e não podia saber coisa alguma sobre ele, claro. Agora gostaria de lhe perguntar apenas uma coisa. O que pensa que o pobre rapaz quis dizer com suas últimas palavras? O professor, foi ela? O professor meneou a cabeça. Susan é uma garota do interior, disse, e o senhor sabe da incrível estupidez dessa gente. Creio que o pobre rapaz murmurou algumas palavras incoerentes, delirantes, e que ela as transformou nesta mensagem sem sentido. Sei, o senhor não tem alguma explicação própria para a tragédia? Possivelmente um acidente, possivelmente apenas entre nós. Um acidente, sei lá, algo do tipo, disse o professor descontraído. Mas e o Pincenez? Ah, sou apenas um estudioso, Sr. Holmes, um homem de sonhos. Não posso explicar as coisas práticas da vida. Mas mesmo assim sabemos, meu amigo, que os desafios de amor podem assumir formas estranhas. De qualquer modo, pegue o fio da meada que o senhor achar melhor e desvenda esse mistério tão grande. Um leque, uma luva, óculos, quem sabe que objetos podem ser carregados como prenda ou tesouros quando um homem põe as coisas na cabeça. É duro, Sr. Holmes. Ora, não entendi o que o senhor está dizendo. Não, nada. Este cavalheiro fala de pegadas na grama, mas afinal é fácil nos enganarmos num detalhe deste tipo. Quanto à faca, pode muito bem ter sido jogada longe do infeliz quando ele caiu. É possível que eu esteja falando como uma criança, mas a mim parece que Smith sofreu apenas um acidente, Sr. Holmes. Holmes parecia impressionado pela teoria estranha apresentada e continuou a andar de um lado para o outro durante algum tempo, perdido em pensamentos. Diga-me, professor Coram, falou por fim, o que há no armário da escrivaninha? Nada que atraísse um ladrão, Sr. Holmes. Papéis de família, cartas de minha pobre esposa, diplomas de universidades que me homenagearam. Aqui está a chave, pode ver por si mesmo. Holmes pegou a chave e a olhou por um momento, depois a devolveu. Não creio que me ajudaria, disse Holmes. Eu preferiria ir tranquilamente até o jardim e refletir sobre o caso. Existe algo a ser dito sobre a teoria que me apresentou de acidente apenas. Devemos nos desculpar por perturbá-lo, professor Coram, e prometo que não o incomodaremos mais até depois do almoço. Às 14 horas voltaremos e lhe informaremos sobre qualquer coisa que possa ter ocorrido neste intervalo. Holmes estava estranhamente distraído e ficou andando no caminho do jardim durante algum tempo em silêncio. Holmes, tem alguma pista? Perguntei afinal. Depende daqueles diálogos que tive com o Sr. Coram. Meu caro Holmes, mas que diabo é isso? Não entendi. Ora.
Verá por si mesmo, Watson, senão nenhum mal será cometido. É claro que sempre teremos a pista do oculista para seguir, mas pego um atalho sempre que posso. Ah, aqui está a bondosa senhorita Merker. Vamos ver se temos 5 minutos de conversa proveitosa com ela.